Oi, turma! Olha nós aqui de novo, dando continuidade a essa série sobre ser sábio e esperto. E antes da gente entrar no assunto de hoje, que vai ser muito interessante, viu? Se você entende o que nós vamos falar hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Uau! Mas antes de chegar nesse assunto, deixa eu falar uma coisa bem fundamental, bem básica. Você precisa entender, querido, que qualquer pessoa nesse planeta, ele pode viver a sua vida do jeito que bem entende. Às vezes a gente ouve de pessoas, né? Ah, mas eu não sou obrigado de nada. E é verdade, você não é obrigado para fazer absolutamente nada. Mas uma coisa é obrigatória, viu? Você é obrigado a fazer é aguentar as consequências das suas decisões. Então, você não é obrigado a seguir nada, você nem é obrigado a seguir os mandamentos e conselhos e preceitos e princípios da palavra de Deus. Você é absolutamente livre, né, para tomar as suas decisões. A única coisa que você é obrigada é obrigado, né? Dependendo já agora ou na vida que há de vir, você é obrigado a aguentar as consequências. Então, queridos, eu já tenho mais que 20 anos de pastor e eu vou te falar. Às vezes dá vontade mesmo. Aliás, eu já falei para pessoas, né, que assim falaram para mim, pastor, eu não sou obrigado de nada, eu não preciso seguir nada que você está falando. Eu falei, verdade, verdade, você se sinta à vontade de viver do jeito que você entende, né? Claro, se não prejudica outras pessoas, aí não você vai ter conflito com a lei. Mas uma coisa, todos nós somos obrigados a aguentar as consequências. Por isso essa série porque eu descobri na minha caminhada com Jesus que, junto com a salvação, junto com a leitura da palavra, junto com o conhecimento de Deus, vem sabedoria para a nossa vida. Aliás, aquele que procura sabedoria acaba achando, porque a própria Bíblia diz que Deus dá com alegria para quem pede sabedoria. Então, a nossa série é sobre ser esperto, esperto num bom sentido e sábio, tomar decisões sábias na sua vida, tá bom? Então, hoje, olha, hoje eu vou falar sobre um assunto fundamental, gente. Isso aí é demais, é demais. Na verdade, ao meu entender, não deveria ser nem um grande tema no meio evangélico, porque é algo básico, básico. Se você entende quem você era sem Jesus, o que você é hoje em Jesus, então esse assunto não deveria nem exigir, nem ser uma questão, mas, queridos, na vida de muita gente é um desafio. Nós queremos falar sobre ser sábio em ser humilde, humildade. Então, deixa só falar. Essa é a terceira, né? Na primeira a gente falou, né, que todo ser humano faz bem em sentar e refletir um pouco como chegou no ponto que está, né? Aonde eu estou no momento. Não, isso não tem nada a ver com tá certo, tá errado, só entender aonde eu estou com minha família, aonde eu estou com minhas finanças, aonde eu estou no meu casamento, aonde eu estou emocionalmente, aonde eu estou espiritualmente, você entender e compreender quais foram os fatores que te levaram a você estar onde você está. Essa foi a primeira ministração. A segunda, semana passada, nós falamos sobre o setup, que é a configuração, o sistema que Deus estabeleceu, como as coisas funcionam. Em resumo, são três coisas que nós temos que aprender em relação às coisas, a forma que Deus planejou, configurou essa vida em todas as áreas, né? Primeiro, nós temos que conhecer
esse setup, essa configuração, essa ideia por trás. Então, como Deus fez, né? A gente precisa entender. E tem coisas que são muito óbvias e tem outras que a gente precisa procurar. Para mim, foi um desafio entender como Deus lida com finanças, né? O que Deus pensa sobre finanças, sobre prosperidade em todas as áreas. E prosperidade não é ficar rico, prosperidade é o quê? É crescer naquilo que nós temos. Então, para mim foi um desafio entender, esse é o primeiro passo, entender como Deus estabeleceu as regras em cada área da nossa vida. Segundo, você precisa aceitar, porque entender é uma coisa. Eu conheço gente que sabe como Deus planejou as finanças. Eles sabem sobre dízimo, eles sabem sobre oferta, eles sabem sobre primícia, eles já foram ensinados, todo domingo escutam, mas eles não aceitam. Não quero isso para mim. Então, o segundo, primeiro é entender, segundo é aceitar e o terceiro é colocar em prática na nossa vida. Aí sim, a gente vai aos poucos desconstruindo a vida que levava a esse ponto que a gente chegou, que a gente não gostou e vai construindo uma vida abençoada daí para frente. Então, eu tenho certeza que você está assistindo porque você quer ter uma vida abençoada. Como você imagina uma vida abençoada? Cuidado para você não cair no erro da rede. O que é a rede? A rede, né, uma rede de deitar, não é uma rede de peixe, uma rede de deitar. Porque tem gente que diz o seguinte, não, a Bíblia diz que aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Então, Jesus já fez tudo por mim, a obra na cruz foi completa, ele mesmo falou, está consumado, então não preciso fazer mais nada. Eu posso deitar na rede e todas as outras coisas Deus vai acrescentando. Não é assim que as coisas funcionam. No reino de Deus, é uma colaboração entre nós e Deus. Então, cuidado com essa coisa também fatal, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso correr atrás, eu não preciso fazer nada para que isso aconteça. Então, eu penso, uma vida abençoada é uma vida que o trabalho das nossas mãos, ele prospera, né? O que a gente planta, a gente colhe multiplicado. Uma vida abençoada é ter uma família que conhece e vivem nos princípios da palavra de Deus. Eu tenho 2 filhos, a minha filha já está na adolescência, o meu filho está com 11 anos, entrando na pré-adolescência. Eu sei que não é fácil. Eu não estou falando de um lar de harmonia, que todo mundo é só beijinho e abraço. Não, a gente tem os nossos desafios, mas uma família que está baseada em princípios bíblicos, isso é uma bênção, gente. Ter paz é uma bênção, né? A paz de Cristo que vai além de todo nosso conhecimento. Então, a gente poderia fazer uma lista aqui, o que é uma vida abençoada. Mas eu creio que você também quer ter uma vida abençoada. Quando a gente pensa e busca uma vida abençoada, também existe uma regra básica que é para todos os assuntos na nossa vida, que Jesus mesmo ensinou. Ele falou o seguinte: quem procura, ele vai achar. Quem bate a porta vai se abrir. E quem pede, acaba recebendo. Então, queridos, uma vida abençoada é algo que a gente busca. É certo que quando a gente ajusta a nossa vida aos padrões da Bíblia, dos princípios de Deus, a bênção ela vem automaticamente, mas a gente tem que buscar quais são os princípios, porque às vezes os princípios da palavra de Deus são contrários ou diferentes da cultura que nós recebemos, do ensinamento que nós recebemos, do nosso próprio funcionamento. Então a gente precisa fazer esses ajustes e essa é a busca. A gente não precisa buscar a bênção nos alcançará se nós fizermos os ajustes certos. Então,
Vamos aqui sobre a humildade, ser humilde. Vamos primeiro ver o que o dicionário diz, o que é ser humilde. O dicionário diz o seguinte: qualidade de quem é modesto, simples, humilde. Simplicidade. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações. Modéstia. Ok? Isso é como o dicionário define a questão da humildade. Claro, no sentido cristão, porque é praticamente uma palavra que tem uma conotação cristã. Ela vai um pouco mais além. Olha só o que eu quero ler aqui um texto da Bíblia para vocês, que está em Filipenses capítulo 2. Os versículos, tem alguns versículos muito famosos nesse capítulo, mas eu quero ler os versículos anteriores, aqui capítulo 2, versículo 1 e diante. Diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí depois vem os versículos 5 em diante, que fala sobre a atitude de humildade do próprio Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 3 diz que nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, humildade tem a ver com, sabe, não se supervalorizar, não supervalorizar a si mesmo, a nossa própria opinião, a nossa própria realidade. Tem gente que acha que tudo de ruim acontece com eles, que o mundo conspira contra eles, que tudo dá errado. Tem outros que acham que o mundo todo gira em volta deles e eles são os tais e o mundo, na verdade, foi criado para atender as suas necessidades. Humildade tem a ver com um valor próprio equilibrado, né? Quando a gente sabe quem nós somos, olha de novo a definição do dicionário. Qualidade que tem consciência de suas limitações. Limitações em várias áreas, não só, eu não entendo nada, eu estou muito limitado, não, mas até a forma como nós enxergamos o mundo é limitado. A gente só pode olhar o mundo através dos nossos olhos, daquilo, você entende isso? Através daquilo que nós somos, daquilo que nos foi impresso, a nossa cultura, a gente só pode olhar o mundo através desse ângulo e entender que nós somos limitados, que isso não é a única forma de enxergar as coisas. Então, olha só, ser humilde é algo, sabe, fundamental. E deixa-lhe falar uma coisa também que Jesus falou, importante. Por quê? A minha filha outro dia me perguntou: pai, o que o senhor iria fazer diferente se pudesse voltar atrás, alguns anos? Eu falei: filha, não sei, mas aquela pergunta me fez pensar. E depois eu respondi para ela: sabe uma coisa que eu iria fazer diferente, filha? Eu acho que eu iria cuidar um pouco mais de mim e não só dos outros. Eu iria cuidar um pouco mais de mim e não só dos outros. Então, olha só, humildade tem a ver de levar em consideração que nós não somos os melhores, mas também não somos os piores. Jesus mesmo falou o seguinte: olha, ame o seu próximo como a si
mesmo. E ele colocou essa colocação de uma importância tão grande que ele falou, isso foi a resposta dele quando alguém chegou para ele e perguntou qual é o maior mandamento. Então ele falou, olha, ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, sabe? Ame a Deus. E o outro que é igual, não menos importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, olha só, ame o próximo como a si mesmo. Então, a humildade tem a ver com entendendo as suas limitações. Então, ser humilde se expressa de várias formas. Ser humilde nos ensina a falar menos e ouvir mais. Quando a gente é humilde, a gente observa, a gente escuta, a gente pensa, a gente pondera. Gente, que eu conheço de pessoas que não escutam o que o outro está falando, que não observa. A Bíblia diz que o ser humano, pela simples observância da natureza, ele pode enxergar que existe um Deus, mas a gente não observa mais. A gente tem conceitos pré-estabelecidos e vai fechando a mentalidade e não aprende. Isso tem a ver com humildade. Humildade é uma consciência das nossas limitações. Nós não sabemos de todas as coisas. A gente não entendeu como essa vida funciona. A gente precisa passar pela vida aprendendo sempre, observando. A minha mãe, hoje com 89 anos, ela me falou algo, entre muitas outras coisas, muito importantes. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, Ralph, aprende sempre. Se você não tem como aprender observando alguém fazendo uma coisa boa, então aprende assistindo uma pessoa que faz uma coisa ruim e aprende como não fazer. Mas aprende sempre. Isso tem a ver com humildade. Queridos, ser humilde é uma decisão sábia. Quer ser esperto? Seja humilde. Tenha consciência que você não sabe de todas as coisas. Tenha consciência que você não é a medida de todas as coisas. Que todos os outros estão errados e você está certo. Aliás, tem muito poucas coisas na vida que a gente pode aplicar certo ou errado. Muitas, a grande maioria das coisas são feitas de formas diferentes. Obviamente eu não estou me referindo à religião, à fé, né? Jesus é uma das opções, eu não estou falando disso, mas um monte de outras coisas. Existe não só o certo e o errado. Existem o meu jeito de fazer e o outro jeito de fazer e milhares de outras formas de fazer a mesma coisa. Então seja esperto, seja humilde. Uma pessoa que tem uma atitude humilde, aliás, deixa ainda ler esse versículo para vocês que nos ensina que a gente deve ouvir mais do que falar. Eu confesso, é uma preferência minha de Ralph, do Ralph. Mas eu não gosto muito de estar perto de pessoas que falam muito. Eu não gosto. Eu até assisto algumas lives agora, recentemente, aí nas mídias sociais, mas eu confesso que eu gosto de lives que é um bate-papo. Aquelas lives que um fala e o outro só fica sentado lá olhando, de vez em quando fazendo Eu não gosto muito porque, queridos, é certo que normalmente um é entrevistado e o outro é entrevistador, só essa é a palavra. Mas, mesmo assim, queridos, se a gente só fala, a gente acaba dando e não acaba recebendo. Então, escuta o que Tiago, na sua carta, nos ensina no capítulo 1, versículo 19. Lá ele fala o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, olha só.
escuta mais. Seja humilde, escuta mais. Queridos, eu sou da escola, da velha escola aí de crentes do Brasil, né? Que tudo que não era evangélico é do diabo. E hoje eu penso diferente, sabe por quê? Tem algumas coisas como mantinho evangélico, mas de evangélico não tem muita coisa ali não. Nem música, nem toda música, porque evangélica é de Deus, né? Tem música evangélica que eu não é muito de Deus, não. Então, olha só, eu leio livros, porque ler livros, mesmo de pessoas não evangélicas, mas que descobriram uma coisa ou em uma área são especialistas, não faz mal, mesmo que outro dia eu li um livro muito fantástico, escrito por um camarada que não tem nada a ver com Deus. E ele toda vez que a gente evangélico iria chegar em Deus, ele falava do universo. Não, porque o universo vai se encarregar de trazer não sei o que para a sua vida. Eu falei, meu Deus, o cara tem mais fé do que eu. Pelo amor de Deus. Como que o que é o universo? Cara, é tão abstrato. Como que o universo vai se encarregar de te dar alguma coisa? Pelo amor de Deus. Mas eu li aquele livro, eu aprendi um monte de coisas. Foi uma bênção para mim, está sendo uma bênção para mim. Você está entendendo? Isso tem a ver com humildade. Cara, a gente precisa parar de andar igual cavalo, sabe, assim pelo mundo e só enxergar o nosso mundinho. Abre a sua cabeça, seja mais humilde, em nome de Jesus. Tá bom? E para terminar, agora vem a bomba atômica em relação a ser esperto quando a gente é humilde. Tá preparado? Então, olha só, eu quero ler aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os versículos 5 e 7. Escuta bem o que eu vou ler aqui. Aqui diz o seguinte, deixa eu achar aqui o versículo. Aqui. Da mesma forma, jovens, sujeitam-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso aí é uma bomba atômica, meu irmão, minha irmã. Isso é demais. Olha, Deus resiste aos orgulhosos. Eu faço uma pergunta para você. Aliás, várias. Se o diabo resiste a você, o que você pode e deve fazer? Você ordena a ele e todos os seus demônios no nome, na autoridade, no nome de Jesus, que ele bate retirada, que ele não pode tocar, que ele é o derrotado e o nome de Jesus vai vencer o diabo e seus demônios. É impressionante isso, gente. O diabo e o demônio não resistem à autoridade no nome de Jesus. Então, quando o diabo resiste você repreende ele. O que você faz quando a sua carne, a sua vontade, os seus sentimentos, sabe, se levanta contra você, te resiste? Aí você se lembra que a Bíblia diz que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu já não sou mais mas eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu recebi um novo nome, eu fui regenerado. Agora eu tenho uma nova natureza e pela força e pelo poder do Espírito, você subjuga a sua vontade, a sua carne, os seus sentimentos e tudo que está dentro de nós que às vezes luta contra Deus. Agora, terceira pergunta, o que você faz, meu irmão, quando o próprio Deus te resiste? E deixa eu te falar uma coisa. Tem muito crente por aí que é o próprio Deus que está resistindo a ele. Ele está repreendendo o diabo e o demônio. E pastor, me ajuda em oração, tá brabo, tá ruim, minha esposa, meus filhos, e um monte de coisas. E tem gente no mundo que quase vive uma vida de castidade só para
a dominar a carne, mas, queridos, muitas vezes, é o próprio Deus que está resistindo à pessoa, porque nós temos que entender que Deus resiste aos orgulhosos. Ele resiste aos orgulhosos. Quem é orgulhoso? Eu já sei, eu não preciso ouvir, eu não preciso aprender, eu não preciso me humilhar e ouvir. Eu não preciso me sujeitar, aprender, pegar um livro para ler a respeito de educação de filhos, de administração financeira, de saúde emocional, nada disso. Eu já sei. Pode deixar comigo, estou tranquilo. Isso é orgulho. E Deus resiste aos orgulhosos. Agora, esperto e sábio é ser humilde. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Uau! E o que eu quero te falar uma coisa. O que mais você quer na sua vida do que a graça de Deus? Quando nós temos a graça de Deus, meu irmão, a nossa vida muda completamente. Eu vou te dar um exemplo bem prático, já estamos caminhando para o final. Eu sempre, quando eu ouço esta palavra graça, sabe qual é a imagem que vem na minha cabeça? Um navio da época dos gregos e romanos. Talvez você já viu em algum filme. Que tinha uma fileira, duas fileiras lá embaixo no porão do navio, com um monte de buracos onde se descia os remos, né? Então, um monte de gente, remos enormes, remando ali. E algum lá em cima com um tambor dando ritmo, porque muita gente remando ao mesmo tempo tem que ter o ritmo, né? Então tá lá, bom, bom, e os pobres coitados estão lá remando, e andando de cima para baixo com um chicote nas mãos, dando em cima daquele que está cansado, que não quer remar, e gritando e amaldiçoando todos eles. Isso é uma vida sem graça. A gente rema, a gente gasta toda a energia, a gente vai ficando magro, a gente vai, meu Deus, que vida é essa? E sempre tem que ter gente que fala assim, pô, vai lá, tem que orar, e tem que buscar, e tem que ler a Bíblia, e tem que ser humilde, tem que... Mas, queridos, quando a gente entende, quando a gente se torna sábio, esperto na vida e a gente se torna humilde para com todos, sabe o que acontece? A Bíblia diz, Deus entra com sua graça. E sabe o que acontece? O vento começa a soprar. O vento começa a soprar nessas velas e o comandante vai poder dizer assim, pode tirar os remos, pode descansar, porque agora é o vento, é a força do vento que leva esse navio até muito mais rápido do que com todos aqueles homens remando igual doidos, se cansando. Queridos, essa é a graça de Deus. Eu quero essa graça de Deus em todas as áreas da minha vida. Como a gente consegue, alcança a graça de Deus? Sendo humilde. Então, seja sábio, seja esperto. Querido irmão, eu sei o que eu estou falando. Que eu tenho, e olha, há uma contradição que só funciona em português. Que diz o seguinte, eu conheço muita gente humilde, orgulhosa. Porque em português a gente também usa essa palavra humilde para pessoas de poucas condições, de pobres. Mas pobreza nunca foi um certificado de humildade, nunca foi. Tem muita gente pobre que é orgulhoso. E sabe uma coisa? Eu conheço gente rica que é humilde. E eles estão sendo sábios, espertos. E eu quero te incentivar a você ser da mesma forma. Seja humilde. Aprende com Jesus, porque ele foi humilde de coração. Aprende a nadar com a maré e não contra a maré. Entra nesse rio e deixa o rio te levar sem fazer força. Eu quero fechar com isso em nome de Jesus. Deus, obrigado porque o Senhor nos ensinou que nós devemos olhar para o Senhor, porque o Senhor
é tranquilo, é suave, o seu jugo é suave e o Senhor é de coração todo humilde. E que nós devemos aprender contigo. E nós queremos aprender, sermos humildes. Senhor, chegamos no equilíbrio entre valorizar os outros e nos autovalorizar, de amar os outros e amar a nós mesmos, mas de sermos humildes, de sermos prontos para ouvir. Senhor, falar menos, avaliar mais, ponderar mais, não achar que o nosso ponto de vista é o único certo, que nós entendemos como o mundo deve funcionar, Senhor. Meu Deus, quanta visão limitada, Senhor, quanto orgulho escondido em algumas opiniões que nós temos. Senhor, e não é de se admirar que algumas pessoas não vão adiante, porque é o próprio Senhor que resiste a eles. Mas, Senhor, nos ajuda de enxergarmos isso, aonde nós temos tido atitudes orgulhosas, e nos ajuda a sermos humildes, Senhor, humildes na Tua presença, humildes uns para com os outros, humildes com outros pontos de vista, humildes com outras raças, com outras culturas, humildes, Senhor, e aprender sempre. Senhor, eu quero ser esperto, eu quero ser sábio, eu quero tomar decisões sábias. E o que eu quero mais ainda é a sua graça na minha vida e eu profetizo essa graça também sobre meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.